De volta com o Gazeta Entrevista. Nosso assunto agora é o movimento comunitário. Eu estou recebendo aqui no Gazeta Entrevista a nova direção da FAMAC, que é a Federação das Associações de Moradores, e é uma entidade que agrega aí várias outras entidades que representam comunidades, bairros, municípios, e essa é a nova diretoria eleita aqui, presidente, a vice, assessoria de comunicação. Deixa eu apresentá-lo aqui. Terezinha Santana é a presidente eleita, a Dê Cavalcante, vice-presidente, e o Júnior Evangelista, que é diretor de imprensa. E foi um processo muito disputado, presidente. Inclusive, eu trouxe aqui, nós trouxemos aqui no programa o pessoal da comissão eleitoral, já falamos e tudo. E agora a nova direção assume com um desafio muito grande, que é dar credibilidade ao movimento comunitário. Como é que a senhora vê esse desafio? Bem, boa noite. Primeiro eu quero agradecer o espaço, para a gente estar divulgando esse trabalho da federação. Dizer assim que eu gosto de desafios, Nós estamos com a equipe de diretores preparados para dar continuidade a esse trabalho. E, claro, chegar aos municípios é o nosso grande desafio e acredito que a gente vai conseguir realizar, sim. O que eu percebo é que são muitas instituições com o mesmo objetivo. Se não, vejamos, tem a Confederação Nacional, que está em todo o país, aí tem a Federação no âmbito regional, no estado do Acre, aí tem as uniões, cada bairro, cada município tem a união das associações, aí tem as próprias associações que têm mais capilaridade. São muitas instituições para um mesmo objetivo. Esse objetivo já foi alcançado? Porque é muita gente trabalhando a favor. Na verdade, a gente temos essas instituições todas. A CONAN, ela faz uma discussão mais a nível nacional, Ela pauta as bandeiras de luta do movimento comunitário em todo o país. A federação, ela vem com o papel de organizar o movimento dentro do estado do Acre, E em todos os municípios está organizando as uniões, ajudando, fortalecendo e unificando essas uniões. E dentro dos municípios, realmente a gente fica com as uniões que são responsáveis pelas eleições de bairros, Pela organização dessas eleições, pela a legalidade dessas eleições. E você tem um presidente de bairro, Que é a ponta, Que é a pessoa que está ali, de fato, no contato com a comunidade. Então, tudo isso vem para a gente estar dando esse apoio ao presidente, onde a gente vai fazendo eleição, potencializando o presidente, levando as discussões, às vezes, precisa levar o gestor público. Então, as uniões, elas ficam com um trabalho fundamental, que é de estar apoiando os presidentes de bairros. Presidente, o movimento comunitário sempre é muito visado pela classe política, porque um bom presidente de bairro é um bom cabo eleitoral. Como é que vocês lidam com isso? Eu sempre digo que o nosso movimento ele é um movimento político. Ele já nasce em uma base política, porque para ser presidente de bairro, primeiro a gente abre um edital, também para credenciar as chapas. Muitas vezes há eleições acirradas. Nós temos bairros aí onde você tem eleição que tem mais de 1.000 eleitores, 600, 900. A gente chegou à eleição aí já bem pegada mesmo. Então, ele já nasce com esse fundo político, e acontece que, realmente, a gente, sendo um bom presidente, lógico que ele vai ser sempre assediado. Mas, assim, tem alguns, não vou generalizar, todas as atividades têm suas exceções. Então, tem alguns que usam o movimento como trampolim político para conseguir um mandato eletivo, vereador, deputado, enfim. Como é que a senhora vê isso? Eu digo sempre o seguinte, que eu acho que o movimento ele é muito forte, Eu acho que o movimento ele precisa fazer seus parlamentares das suas bases, Eu acho que no momento que a gente se unir de verdade, entender que saber a força que a gente tem, nós somos capazes. Eu pergunto porque, primeiro, jornalista não tem que ter medo de perguntar e político não tem que ter medo de responder. A senhora assume essa postura de fato porque se está presidente é porque teve voto suficiente para isso. Então é sinal de que está chegando nos objetivos. Mas vamos falar com a vice também? Dê Cavalcante. Então, está preparada para o desafio? Bom, assim, quando a nossa presidente me fez o convite, eu tenho muito pouco tempo no movimento, de 1 ano e 11 meses, mas no qual eu me sinto capaz de aprender cada dia mais. Sim.
Então, eu me dou meu tempo, né, minha disponibilidade para ensinar o que eu já aprendi, os presidentes que vão vindo, né, e também para aprender com o movimento. É porque a gente não pode dizer que a política é uma atividade absolutamente negativa. Muito pode se fazer com a política, desde que seja trabalhada de forma responsável, ética. Sim. É o maior instrumento de transformação social Verdade. que existe, né? É mesmo? Então o movimento comunitário tem essa força. Agora o diretor de imprensa, é o Júnior Evangelista. Olha, eu tenho que puxar a brasa para minha sardinha. Se toda instituição tivesse um diretor de imprensa, um assessor, tudo funcionaria muito melhor. Porque os problemas que se tem por falta de uma boa comunicação são inúmeros. Então, eu quero já dar os parabéns aqui para a instituição que contratou um profissional para fazer esse trabalho. Então, como é que você vê esse desafio? Primeiramente, boa noite, Rogério. Boa noite A todos os telespectadores do Gazeta Entrevista. É uma grande satisfação estar aqui no seu programa, né? Então, Rogério, é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande. Fui convidado pela nossa presidenta, nossa vice-presidenta DJ Cavalcante. Então, eu aceitei esse desafio, né? Porque eu acho que eu tenho muito a contribuir com a liderança comunitária, não só aqui da nossa capital, mas do interior, né? A gente está fortalecendo, está divulgando as ações da federação nos municípios e aqui na capital. Para mim é uma grande satisfação e estar ao lado da liderança comunitária, a qual eu tenho um grande carinho e respeito, né? Agora, presidente, a senhora tem aí o papel de auxiliar no fortalecimento das instituições, mas nas causas sociais em si, nos problemas que atingem a população. Eu sei que o presidente do bairro está lá para trazer isso. Mas o que a instituição de vocês pode fazer nessas causas coletivas? Como a gente tem a nossa confederação que traz essas pautas à discussão, né? O momento político é um momento onde a gente tem discutido muito a atual conjuntura e nós estamos focados nisso. A gente sempre que eu vou ao município, a primeira coisa que a gente procurou fazer foi buscar os gestores para conversar. Quando eu chego no município que o movimento está desacreditado, que está fraco, vamos dizer assim, eu busco lá conversar com prefeitos e dizer da importância que esse movimento ele precisa ser valorizado e reconhecido, que precisamos da parceria, porque nós não fazemos, nós reivindicamos. Mas o bom gestor é aquele que vai ouvir essas lideranças e vai estar ouvindo e executando aquilo que é possível dentro do orçamento do município. E graças a Deus a gente já conseguimos avançar muito. Os prefeitos que saíram, os que estão entrando, a gente já está dialogando. Na verdade, nós chegamos em 5 municípios e onde esses 5 municípios a gente vem sentando. Cruzeiro do Sul está com a sua união organizada, Brasileia, Plácido de Castro e Sena Madureira. Em Chapuri nós estamos com 3 associações. A gente está caminhando para organizar a união também. Então, a nossa contribuição enquanto federação é aproximar mesmo, chamar o prefeito e ter um diálogo com ele, com os seus secretários e dizer que esse movimento ele precisa ser ouvido. Feliz do político que se coloca ao lado das instituições do movimento comunitário, porque estão se colocando do lado do povo. E o Acre tem provas concretas de que político que faz isso sobrevive na política. É verdade. Pois é. Mas agora falando da eleição, né? A chapa derrotada, né, fez aí um movimento, deu publicidade de que iria entrar na justiça contra o resultado, e aí levantou suspeitas de que alguns que votaram teriam sido influenciados porque teve passagem, teve alimentação para o pessoal do interior. Enfim, como é que a senhora encara essas críticas? Com muita naturalidade. Eu acho que quem vence uma eleição tem que estar sempre preparado para ouvir esse tipo de acusações. Mas aí é o seguinte, se alguém se sente prejudicado, tem que provar, né? E assim, nós sempre, quando nós saímos daqui para ir para um congresso nacional da CONAN, a gente busca parcerias para ajudar. O presidente de bairro não tem condições, né? Então a gente busca parcerias. Lá nos municípios, eles também buscam as parcerias. Então eu vejo assim, infelizmente, quem perde uma eleição tenta diminuir o valor e a importância da vitória do seu concorrente, né? Então a gente ganhamos uma eleição por 4 votos de diferença. Quanto foi o resultado? 58 a 54. Quem vota são os presidentes de bairro? Na verdade, o voto é da associação que está em dia com suas obrigações estatutárias, né? E essa associação indica um delegado. Sim. Então, nós tivemos
44. Mas esse delegado tem que ser do movimento comunitário? Tem que ser especificamente daquela associação, daquela entidade. Pode ser um presidente de bairro. Pode ser um da diretoria Sim. da associação de moradores. Ele vem indicado pelas uniões. E aí tem um detalhe, onde tem a união municipal, só vai votar aquela associação que estiver filiada à união municipal. Se ela estiver lá, mas ela não se filiou à união, a comissão eleitoral não recebia ela como uma entidade apta a votar. Mas o nosso estatuto, ele diz que nos municípios onde as uniões não estivessem organizadas, a associação poderia se credenciar diretamente à comissão eleitoral. Sim. Foi o caso de Chapuri, por acaso, né? E aí, assim, nós trouxemos 44 delegados dos municípios. Cruzeiro do Sul veio com uma delegação maior, pela proporção do município, né? A verdade é que a gente pegou essa entidade de portas fechadas há 6 anos, o movimento comunitário zerado em todo o estado, tirando Rio Branco, claro, que sempre esteve atuante, e a gente foi trabalhar para reorganizar e credenciar essas associações. Então, hoje, depois de uma eleição, são fatos, né? E a gente que é jornalista e nós, população, somos acostumados a lidar com esse tipo de fato, né? E é isso, eu tenho muita tranquilidade com relação à eleição, sabe? Estamos aí para trabalhar, né? Muito bem. Conversei aqui com a Terezinha Santana, que é a presidente da FAMAC, presidente eleita, a Jay Cavalcante, vice-presidente, e o Júnior Evangelista, diretor de imprensa. Muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço o espaço e dizer que a gente está aí para unir o movimento comunitário em todo o estado. Essa é a nossa meta, né? Muito bem, vamos fazer o intervalo. O Gazeta Entrevista volta já.